Bom, vamos supor a seguinte situação. Eu substituí a lâmpada aqui da lanterna, do farolete e também das luzes de freio, mas não acendeu. Então como que a gente vai encontrar o defeito disso aqui? Hoje a gente vai aprender como que a gente encontra o defeito na fase da luz de freio, que é aquela quando a gente aciona o freio, o manete ou o pedal de freio, ela acende mais forte aqui na lanterna. Na próxima aula a gente vai entender como que a gente encontra o defeito na luz de farolete ou a luz de iluminação traseira. Então beleza, eu substituí a lâmpada, fiz o teste aqui, descobri que a lâmpada não está queimada. Eu quero saber se está chegando corrente aqui, se está com algum defeito aqui na fiação. Para isso, a ferramenta mais usada é o teste de lâmpada. Esse teste aqui ó, é um teste simples, você pode fazer ele na oficina mesmo, que dá para você saber se está chegando corrente positiva e negativa nos componentes. Então beleza, aqui a gente tem a borda de aço. Essa borda é negativa, ou seja, ela é aterrada pelo fio terra do sistema elétrico da motocicleta. E dentro aqui do soquete a gente tem dois terminais. Temos o terminal da esquerda, que é o da referente à luz de freio, e também o a luz de farolete, que fica aqui do lado direito. Então o que interessa para a gente hoje é esse aqui do lado esquerdo que eu falo, lado esquerdo da imagem, tá? Eu vou procurar alguma parte metálica da motocicleta. Vou conectar essa garra. E a outra ponta a gente vai usar para fazer os testes. Então eu vou ligar a ignição agora. Vou colocar a ponta do teste de lâmpada no terminal, encontrar ela com o terminal aqui na lanterna e vou acionar um dos freios. Beleza, eu tenho a corrente positiva chegando, então sei que o problema não é esse. O que você pode fazer aqui nesse caso? Vou manter aqui a ponta lá no terminal. Vou tocar essa outra parte na parte negativa, que é a parte de metal em volta da lâmpada, e vou pedir a alguém para acionar o freio para mim. Ok. Bom, então com esse teste aqui, deu para a gente descobrir o seguinte. Eu tenho carga negativa chegando aqui na lanterna, aqui na borda da lanterna. E também lá dentro no soquete eu tenho carga positiva. Nesse caso, quando isso acontecer, o problema é a lâmpada. Então mesmo que seja nova, talvez tenha algum problema, faça algum teste nela novamente e conecta lá dentro para ver. Ou pega outra lâmpada e põe, beleza? Nesse caso aqui está ok. Então vamos simular o seguinte. Caso eu tenha feito esses testes e não chegou corrente positiva aqui dentro. Ó. Quando isso acontecer, eu pego aqui a garra do nosso teste de lâmpada, vou ligar ele lá no positivo da bateria e vou tocar ele aqui, ó. Deve acender também, tá pessoal? Se o terra não tiver rompido, o fio negativo. Então vamos supor, nosso problema aqui no momento, vamos supor que não chegasse corrente positiva aqui no centro do soquete. O que a gente vai fazer? A gente vai procurar agora então onde estaria o problema nesse caso. Bom, então supondo que eu fiz o teste lá e não chegou corrente positiva naquele soquete, na parte do soquete correspondente ao fio da luz de freio. No caso da Honda, a gente sabe que a luz de freio é verde com listra amarela, caso você não saiba. Também tem a aula onde a gente vai falar detalhadamente sobre cada um desses fios aqui. O que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Eu sei então, supondo que não está chegando corrente lá atrás, no soquete. Eu vou fazer o teste por aqui, ó. Vou localizar o correspondente do fio verde com o amarelo. Na parte do chicote, na parte que entra para a lanterna, tá? Então a energia está vindo nesse sentido aqui, ó. E vou acionar o freio, ou dianteiro ou traseiro. Beleza, então eu sei que chega corrente aqui dentro. Vou fazer o seguinte, vou repetir o teste aqui, ó. Do outro lado. O problema pode estar aqui dentro, então a gente vai repetir o teste. Acendeu também. Isso aqui, pessoal, a gente sabe que está funcionando certinho. A gente está fazendo o teste apenas para explicar para vocês o que vocês devem seguir quando você diagnosticar que não chega energia lá atrás, seja positiva ou negativa, tá? Uma coisa que eu poderia descartar de cara, pessoal, esse teste aqui. Caso um dos freios estivesse acendendo, um dos interruptores de freio estivesse acendendo, ou o dianteiro ou o traseiro, não precisaria eu fazer esse teste que a gente fez aqui agora, tá? E nem aquele que a gente fez lá atrás, porque de cara eu já sabia que esse fio não estava rompido, porque se a luz de freio funciona, um dos dois funciona, então fio rompido não é. O problema principal nesse tipo de caso é o próprio interruptor, seja o dianteiro ou o traseiro. A gente está fazendo os testes para simular como se o defeito não estivesse chegando corrente lá atrás. Então supondo que eu fiz o teste aqui, a parte que entra para o conector da lanterna,
e não está chegando. Então a gente vai lá para o interruptor propriamente lá para frente da motocicleta para a gente fazer o teste, para a gente descobrir se o problema é lá ou se esse fio está rompido. No caso, não chegasse corrente no fio verde com listra amarela. Bom, que agora então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai testar o interruptor de freio, porque vamos supor que a gente fez o teste lá atrás e não chegou corrente lá no conector da lanterna. Então a gente vai testar a saída dessa energia, no caso o interruptor de freio, seja o dianteiro ou o traseiro, o processo é o mesmo, tá? Então beleza, eu vou ver se está entrando corrente no interruptor, eu sei que tá. Isso aqui com a ignição ligada, pessoal. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o outro fio, a gente testou nesse da frente, a gente tem outro conector aqui atrás, e eu vou testar por ele agora, para mim ver se está saindo corrente quando eu aciono o freio. Então eu vi aqui que está saindo, isso quer dizer então que o defeito não é o interruptor de freio também. No caso a gente vai continuar os testes para a gente diagnosticar onde seria esse problema. Caso eu fizesse esse teste aqui e a luz acendeu, como a gente viu aqui, então o problema não é interruptor de freio, é fio rompido ou alguma coisa para trás aqui do sistema. Eu posso fazer o seguinte também, eu posso desconectar esses dois fios aqui, ó, e topar eles, fechar um curto nos dois, fechar o contato dos dois. Caso eu juntar os dois e a luz não acender lá atrás, o que está acontecendo, pessoal? Ou eu não tenho alimentação no fio preto, que é o da frente, ou o fio verde com listra amarela estaria rompido em alguma parte do circuito. Caso a luz acenda, o interruptor está com problema, beleza? Ok, então eu testei o interruptor de freio lá em cima na manete e descobri que está funcionando perfeitamente. Caso continue não chegando corrente lá na lanterna lá atrás, onde a gente fez aqueles testes do conector, eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar aqui agora se está saindo corrente. Então eu vou localizar esse fio verde com a listra amarela, que sai lá do interruptor. Muito cuidado também, porque esses fios podem mudar de cor, de acordo com o interruptor. Caso seja a segunda linha, ele pode mudar de cor. Então fica muito atento aí e confie sempre na fiação do chicote, no caso aqui do outro lado. Vou verificar aqui. Beleza, então eu sei que o fio também do interruptor não está rompido e que o interruptor não está com problema. Vou testar do outro lado, que é o que a gente sempre deve fazer. Tá ok também, pessoal. Caso eu fizer esses testes que eu fiz lá atrás, fiz aqui na frente, e aqui na frente estiver tudo ok, igual a gente viu aqui, mas não acende lá atrás e não chega energia no fio verde com listra amarela no conector da lanterna, então o problema é porque esse fio que leva a energia do interruptor de freio lá para a lanterna está rompido dentro do chicote. Teria que abrir a fiação da motocicleta, o chicote principal, e descobrir onde esse fio está rompido. Ou substitui o fio, ou faz aí o reparo necessário para funcionar bacana. E fazendo esses testes aqui você consegue diagnosticar onde está o problema da luz de freio não acender. O processo aqui é o mesmo, tá? Tanto para o dianteiro quanto o traseiro. Para mim fazer esse teste aqui no interruptor de freio traseiro, o que eu deveria fazer? Eu vou localizar o conector dele. Para isso basta eu seguir o interruptor de freio traseiro, ver onde ele sai ali do pedal de freio até onde ele vai conectado no chicote. Lá eu vou fazer o teste para poder eu descobrir se o problema é ele. Como que eu faço o teste? Eu posso juntar as duas partes ou eu posso fazer o teste como a gente fez aqui. Vejo se está entrando corrente e vejo se está saindo corrente de um lado e do outro do conector. Caso você não saiba qual cor corresponde ao interruptor de freio, você vai lá no interruptor de freio, lá na manete, pega o fio, os dois, o de entrada e saída, caso sejam os dois da mesma cor, e vem seguindo ele até entrar no chicote. Entrou no chicote aqui, aí você consegue ver. Por quê? Porque você vai ver que tem um fio dessa mesma cor aqui chegando lá na lanterna. Então esse é o fio correspondente, beleza? E na próxima aula a gente vai descobrir como que a gente testa a luz de farolete. Então é isso, te aguardo na próxima aula.